Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre valores pessoais. Mas o que são valores pessoais? Valores pessoais são princípios, são regras, orientações que guiam as nossas decisões. Então, quando você está em dúvida entre comprar uma blusa vermelha, ou azul ou preta, tem um valor pessoal interno que te ajuda a tomar essa decisão. Então, ou você vai comprar um carro esportivo, ou você vai comprar um carro super seguro, valores vão guiar essa tomada de decisões. Vocês mudaram de país, vocês mudaram de emprego, vocês tomaram uma grande decisão na vida de vocês, essa decisão foi baseada nos valores de vocês. Então, princípios. O que seria um princípio? Seria uma construção de regras sobre o que é importante para você. Então, algumas pessoas têm por princípio não gostar de quem fala mal dos outros, né? Outras pessoas têm como princípios a honestidade. Então, qualquer coisa que seja desonesta, essa pessoa tende a se afastar. Então, alguns exemplos de valores pessoais. Então, honestidade é um exemplo, liberdade é outro exemplo, reconhecimento é outro exemplo, contribuição é outro exemplo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como os valores influenciaram as minhas decisões de uma maneira subconsciente. Tá? Eu venho de uma família muito desestruturada, emocionalmente e financeiramente. Então, minha mãe empreendeu, meu pai teve idas e vindas, e eu cresci nessa bagunça. Morei de favor, tinha épocas que a gente tinha bastante dinheiro, tinha épocas que a gente tinha muito pouco dinheiro. Então, essa instabilidade na minha infância, no começo da minha adolescência, fez com que um dos valores importantes para mim é a estabilidade. Mas eu não tinha consciência disso. Então, quando eu tinha 19 anos, eu era o principal salário da minha casa. Minha mãe não estava trabalhando naquela época, meu irmão é 10 anos mais novo que eu, então ele tinha 9 anos, e eu estava trabalhando. O dinheiro era muito pouco, não dava para pagar tudo, e eu comecei a fazer freelance como web designer. Porém, eu ia, vendia os projetos, falava com as pessoas e na hora de entregar, na hora de escalar esse meu freelance, né, para se tornar uma agência, para conseguir projetos maiores, para poder trabalhar no horário comercial, não ia. Dava alguma coisa errado, sempre me sabotava. E eu fiquei com esse sentimento de fracasso dentro de mim, porque eu via as pessoas fazendo e eu tentei várias vezes de formas diferentes e eu tinha esse sentimento que eu tinha fracassado. Minha carreira caminhou, eu consegui ter um certo destaque profissional, mas esse sentimento de fracasso sempre me acompanhou. Por que que eu não consegui empreender como os meus amigos, como os meus conhecidos? Até que eu fui estudar os meus valores pessoais. E eu entendi que naquela fase da minha vida, estabilidade era um valor muito importante para mim. Então, o que que meu corpo, meu subconsciente, a minha mente fazia? Um garoto de 19 para 20 anos, sem preparo, sem estudo, sem apoio, largar o trabalho para empreender não era a decisão mais estável. Então, a minha própria mente me sabotava, me gerava em outra direção. Falando, não, empreender, instabilidade, não quero, eu quero estabilidade. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos sabotar tudo que é instável na sua vida e vamos trazer tudo que é estável na sua vida. Então, muitos anos depois, casei com uma esposa, né, minha esposa, e ela é uma pessoa muito estável, né? Ela é uma pessoa muito centrada, tudo organizado, e era uma coisa que faltava em mim. Então você vê, de uma maneira subconsciente, né, ou inconsciente, eu tomei decisões movidos por por esse meu valor pessoal de estabilidade. Por que que eu dou mentoria hoje? Por que que eu estou gravando esse vídeo para você? Porque um dos valores muito importantes para mim, que é quase como se fosse uma necessidade, é o valor da contribuição. Então eu sinto uma necessidade de contribuir. Claro, recebo por isso, porque eu gosto de dinheiro, tá? Mas eu faria de graça? Sim, fiz de graça por muito tempo. Então qual que é o convite que eu quero passar para vocês hoje? Para que vocês olhem para dentro, que vocês vão na planilha de vocês e vocês comecem a descobrir os valores. Vocês podem dividir essa planilha em duas partes.
valores pessoais e valores profissionais. Então, Will, o que seria um valor profissional? O ambiente de trabalho, o que a empresa faz. Então, por exemplo, uma vez eu tive uma proposta para ir trabalhar numa empresa de cassino. Eu não tenho nada contra o cassino, mas não está alinhado com os meus valores profissionais. Então eu preferi não ir. Eu sei de pessoas que trabalham com bebidas e não está alinhado com os valores pessoais dela. Então ela faz o trabalho dela, mas ela não se sente feliz. Parece que tem alguma coisa indo contra. Por quê? Porque a empresa que ela foi trabalhar tem um produto que não é um produto que ela consome, não é um produto que ela aprecia, não é um produto que ela respeita, e isso acaba atrapalhando. Então, na planilha, vocês vão ver que vão ter algumas formas da gente olhar e encontrar os nossos valores, tá? Então, você vai ter algumas perguntas onde eu trago personalidades, então, pessoas que você admira, né? E muito mais do que encontrar as pessoas que você admira, a grande pergunta é: por que que você admira essas pessoas? Então, eu admiro o Superman, porque o Superman, super-homem, né? Ele é íntegro, ele ajuda as pessoas, ele está sempre disponível e ele tem superpoderes, mas ele escolhe fazer o bem. Então, quais são os seus valores ali nessa descrição? Pô, integridade, né? Fazer o bem, ajudar o próximo, ter empatia. Então, pode ser que seus valores estão indo nessa linha. Da mesma forma que vão ter pessoas que vão ter valores que algumas pessoas vão falar assim, ai, esse valor não é muito legal. Então, eu tenho uma pessoa que eu mentorei que ela, por algum motivo da infância dela, ela achou que ela tinha que trabalhar na área da saúde. E aí ela passou, foi estudar e começou a trabalhar na área da saúde. Porém, na área da saúde, ela tinha que vestir, né, o roupão azul, cabelo preso, sem maquiagem, sem brinco, sem colar. E um dos valores muito importantes para ela era a vaidade, era a aparência. Ela gostava de se sentir bonita, ela gostava de se preparar, ela gostava de usar as roupas. E o fato dela não poder se vestir da maneira com que era importante para ela tinha um conflito. Então ela estava feliz no trabalho com que ela fazia, mas tinha um conflito de valores. Ela não se sentia plena, né, íntegra, né, inteira. Então, o problema dela era que o valor vaidade dela era muito alto. Aí você fala, nossa, Will, como é feio, né, o valor vaidade. A gente não está aqui para julgar os valores, a gente está para identificar os nossos valores e como a gente trabalha melhor isso. Se ela sabe que a vaidade, a aparência é um valor importante para ela, ela vai escolher áreas profissionais onde ela possa se vestir bem, onde ela possa ter essa exposição. Então, existem pessoas que a comunicação é um valor pessoal, ela precisa se expressar, é uma necessidade dela. Então, se você pegar essa pessoa e colocar ela trancada num escritório, olhando para números todos os dias, essa pessoa não vai ser feliz, porque está indo contra a natureza dela, está indo contra os valores dela. Então, a mesma coisa, você pegar uma pessoa que é super analítica, né, que gosta da calma, da tranquilidade e colocar essa pessoa para trabalhar num aeroporto. Não vai dar certo, né? Aquela loucura, movimentação, barulho. Então é isso que a gente quer encontrar. Então existem algumas formas que a gente vai usar. Então, a primeira forma são através das pessoas que a gente admira. Novamente, a gente não está focando nas pessoas, a gente está focando no porquê. Pode ser um personagem de quadrinho, pode ser um personagem de filme, pode ser uma pessoa da sua família, e você não precisa admirar 100% da pessoa. Pô, eu admiro o Silvio Santos, mas o que eu admiro no Silvio Santos é a capacidade dele de se conectar com as pessoas. As outras partes não são importantes para mim, né? Mas essa habilidade que ele tem é muito importante para mim. Então, talvez tenha um valor ali, alguma coisa que eu admiro, né? Depois a gente vai refinando. A mesma coisa com atitudes que a gente não gosta. Porque se eu não gosto de desonestidade, talvez o valor honestidade seja um valor forte para mim. Então, a gente pode olhar, né, o porquê que eu não gosto de uma certa atitude. E a terceira forma seria você identificar quais foram as razões para as grandes mudanças na sua vida. Então, se você mudou de país, o que te fez mudar de país? Né? Então,
Talvez isso daqui vai ser um pouco chocante e vai te confrontar. Muitas pessoas vão colocar que tem valor família muito alto, né? E se seu valor família for pai e mãe, e se você tiver pai e mãe, né, uma família basicamente estruturada, e você mudou de país, eu vou te dizer que o valor família não é um valor tão alto para você. Porque se o valor família fosse muito alto para você, você seria uma daquelas pessoas que você sai da sua casa e você mora no mesmo bairro, porque você tem a necessidade de ficar muito próximo. Então, se você mudou de país, você ama os seus pais, você ama aquelas pessoas, mas o valor talvez liberdade, o valor experiência seja mais importante para você. Ou, por exemplo, o valor segurança, né? Porque eu me senti insegura no Brasil e aqui eu me sinto seguro. Então, o valor segurança falou mais alto do que o valor família. Então, você abriu mão de ficar próximo da sua família para você ter qualidade de vida. Um exemplo, né? Então, e depois é você descrever aquele valor, porque segurança pode ter um significado para mim e pode ter um outro significado para você. Então, é importante que você tenha a sua descrição daquele valor. Então, você vai encontrar que tem uma tabela na nossa planilha com alguns valores, mas não é nada fixo. Então, o meu convite para você é que você olhe a planilha, responda as perguntas, identifique os valores e faça muita reflexão. E depois começa a pensar como que esses valores que você identificou atuam na sua vida. Então, como eu te falei, a estabilidade. O dia que eu entendi que a estabilidade era um valor importante para mim, eu parei de procurar aventuras, eu parei de procurar riscos. Por quê? Porque agora eu sei que eu preciso ter uma vida estável. Então, eu fiquei muito mais calmo, eu tirei aquele peso do fracasso, né? Aquele sentimento que eu tinha fracassado, e hoje eu entendi. Pô, eu não tenho essa aptidão para riscos, então eu busquei uma carreira mais estável, né? Talvez eu possa mudar isso, mas naquele momento eu busquei estabilidade. E eu estou dando mentoria agora porque o valor contribuição é muito alto para mim. Então, uma maneira de você entender se você tem esse valor ou não e se ele é importante ou não para você, usa essa palavrinha necessidade. Então, estabilidade é uma necessidade para mim. Eu preciso de estabilidade. Contribuição é uma necessidade para mim. Reconhecimento é uma necessidade para mim. Então, se é uma coisa que é necessária, então é um valor importante. E aí vale a pena a gente anotar. Em diferentes ambientes, a gente vai ter diferentes valores. Então, profissionalmente, eu vou ter um grupo de valores que podem ser os mesmos valores na minha família, na minha casa, entre os meus amigos, ou não, né? Então, por exemplo, profissionalmente eu preciso uma empresa muito estruturada, grande. Agora, na minha família, eu não preciso de muita estrutura. Eu estou tranquilo, eu gosto das coisas mais leves, né? Porque eu já tenho muita rigidez no meu trabalho, então na minha vida pessoal eu gosto de ser mais tranquilo. Então, não tem certo ou errado em valores. Não tem um valor melhor ou pior que o outro. São valores e você pode trabalhar as suas decisões em cima do autoconhecimento pelos valores. Então era isso por hoje. Espero que vocês façam o exercício, me mandem as perguntas e a gente vai conversando. Um grande abraço a todos.